E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu sou israelense também, eu servi a Força Aérea, eu lutei uma guerra contra o Hamas. Obviamente, eu amo meu país, não só o Brasil, porque eu nasci aqui, mas eu amo meu país e eu quero que o meu país continue existindo. Isso não significa que eu protejo todas as políticas que o governo do meu país faz ou que eu vote nesse ou naquele governo. Afinal, tem eleições lá e existem vários partidos que concorrem a essas eleições. Mas o que a gente propôs é, eu quero debater com um palestino mas que parta do princípio que eu aceito que a Palestina exista, territorialmente falando, e eu quero debater com um palestino que aceite que Israel exista como Estado judeu e democrático no território que está ou em algum arranjo futuro. Ou seja, conceitualmente, não estou falando... Existem discussões sobre o processo de paz e formatos e formas, a gente pode não concordar sobre refugiados, sobre Jerusalém, sobre assentamentos, etc, etc. Mas uma pessoa que represente os palestinos no Brasil, que aceite que um futuro acordo somente poderá acontecer com a aceitação e a normalização onde os dois podem continuar existindo. Não um Estado unilateral, binacional e não um Estado único e, obviamente, não a Palestina livre do mar, do rio ao mar, que é o slogan que eles usam para falar que Israel não vai existir, porque a Palestina livre do rio ao mar. Ou seja, tudo que é Israel não é mais Israel. Então, e não tem. Isso é uma coisa que frustra muito, porque, infelizmente, não há em muitos lugares. Eu tenho certeza que há muitos palestinos, eu tenho amigos palestinos, não vou citar o nome aqui para não expor, eu tenho muitos amigos palestinos no Brasil e em Israel também, mas não há lideranças palestinas no Brasil, em outros países também não, que aceitem que Israel tem o direito de existir. Porque se eles declararem isso, eles na hora são cortados, ou da liderança ou eventualmente da vida. Mas eu acho que isso é frustrante porque no fim das contas não há nenhuma outra forma de chegar a uma solução a não ser a paz entre os dois, aonde os dois têm direito de existir em algum acordo local. Eu não sou o governo de Israel, não vou falar como fazer o acordo. A gente pode debater aqui ciências políticas, ideias de como fazer um acordo, de como chegar num acordo, falar de Jerusalém, falar de fronteiras, falar de segurança, falar de dinheiro. A gente pode entrar aqui em todas as propostas de paz e folhear elas de Londres a Trump, que teve em 88 até 2020. Mas no fim das contas, se a pessoa não aceita, a gente estava falando aqui naquela coisa da divisão da mesa, lembra? Você tem que aceitar que uma mesa vai ficar para você e uma mesa vai ficar para mim. Se você não aceita, se você acha que as duas mesas são suas, aí não tem como negociar. Por isso que eu acho que é muito frustrante isso. Por isso que você convidou umas 3, 4 pessoas que não aceitaram debater comigo. Porque essas pessoas não aceitam a legitimidade da existência de um lar nacional para o povo judeu em nenhum quilômetro quadrado daquela região. Então não é uma questão territorial, é uma questão conceitual. E é esse o desafio que eu faço. Se tiver um palestino ou um descendente de palestino corajoso, ou até árabe que não seja palestino, mas que represente alguma instituição ou que represente algum grupo de pessoas, ou até mesmo uma pessoa privada, que queira debater com um israelense ideias de como chegar à paz, mas que aceite porque se for uma pessoa que não aceite, vai ficar naquele bate-boca de que você não tem o direito de existir, quando eu acho que ele tem o direito de existir. E aí vai ficar aquela desqualificação. Talvez não na pessoa, mas na minha história. Sim, na história do meu país. E no meu direito de existência. Na história do nosso povo. Na história do nosso povo. E por aí vai. Ou seja, tá aqui feito o desafio. E trouxemos 2 pessoas para falar sobre a Palestina e também procurem aí, tem esse especial aqui. Fala, Leni. É o seguinte, tem uma pergunta aqui. O Felipe, ele tá falando assim, qual a perspectiva da Palestina negociar com Israel caso o governo extremista caia? Governo extremista seria... De que lado ele tá falando? De que lado ele tá falando? Repete pra mim. Ele tá perguntando tá falando que o governo extremista é de Israel.
Qual a perspectiva da Palestina negociar com Israel caso o governo extremista caia? Olha, eu vou responder dessa forma. Já teve vários governos em Israel que não são considerados extremistas no passado, inclusive o último. E já teve vários governos super amigáveis a negociações, outras épocas, mas eu posso citar o governo do Ehud Olmert em 2007, 2008 e começo de 2009, que se encontrou com o Mahmoud Abbas, presidente palestino, 36 vezes, fez uma proposta de paz e ele nunca respondeu. Isso aconteceu também nos anos 2000 com o Ehud Barak em Camp David, que ele fez uma proposta para Arafat e ele não respondeu. E teve propostas externas, ou seja, teve 2 propostas israelenses, mas teve propostas de Genebra, do quarteto, dos árabes, e sempre breca acaba freando em um ponto crucial, que não é uma questão de território, quilômetros quadrados, etc. É o conceito de que os judeus, como povo, têm direito à soberania nacional em parte da região, como povo. Os judeus são descendentes de pessoas que habitaram aquele lugar, aquela região é inerente, os judeus são nativos daquela região, e, portanto, têm os mesmos direitos dos outros nativos dessa região, e por isso que a única solução é uma divisão da região.